Bom, galera, é o seguinte. Então, aula do dia 15 de setembro, né, terça-feira. A gente vai começar nosso estudo da luz, tá? E, na verdade, agora a gente começa pela luz, né, esse estudo, mas depois a gente vai ficar nesse tema aí, destrinchando ele, vamos dizer assim, até o fim desse ano, que é matéria, né, do quarto trimestre. Então, vamos lá. Então, quais são as habilidades que a gente vai... Aliás, a gente vai trabalhar a mobilidade hoje, né? Qual é o objetivo da nossa aula? Hoje, a habilidade é identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem som, ampliam ou reproduzem, que produzem, ampliam ou reproduzem imagens no cotidiano, tá? Então, o nosso objetivo hoje é compreender como que a onda eletromagnética interage com a matéria, né? Então, como que funciona aí essa interação da luz e matéria. Então, pessoal, antes de falar mesmo sobre isso, a gente vai retomar um pouquinho, né? Como vocês sabem que é uma coisa que a gente já costuma fazer, né? A gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou nas aulas anteriores, né? Então, é o seguinte, a gente vai começar falando sobre o que é som, né? Que tipo de onda que é o som? Alguém pode me dizer? Manda aí no bate-papo, que hoje vocês estão bem tímidos, né? Então, manda aí no bate-papo. Que tipo de onda que é o som? E o meio em que ele... Que tipo de meio ele precisa para se propagar? Isso, Gilmar, ele precisa, né, tanto a fala quanto a música, precisa de um meio para se propagar. Portanto, o som, ele é que tipo de onda que a gente classificou já? E aí, galera, que tipo de onda que é o som? Lembra, dois tipos nós temos, né? Quais são? Isso, ondas. Nós temos dois tipos de ondas. Quais são esses dois tipos de onda que a gente estudou? Que a gente já falou. Estudamos longitudinais e transversais, sim, né? O som, inclusive, é uma delas, né? Que a gente já falou. Mas lá no comecinho eu falei que são dois tipos, né? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? Mecânicas é aquela que precisa de um meio para se propagar e eletromagnética é aquela que não precisa. O som, na grande maioria das vezes, né? Para a gente se comunicar aqui, eu vou precisar de um meio para ele se propagar, que é o próprio ar. Portanto, o som, ele é considerado uma onda mecânica, certo? E aí depois, pessoal, nós estudamos os gráficos de ondulatória, né? Então, a gente viu que lá nos gráficos a gente identifica algumas grandezas, né? Como a amplitude da onda, frequência, comprimento de onda, né? Período, todas essas grandezas a gente pode ter relação gráfica, né, com o comportamento da onda produzida, né? Lembrando que os movimentos oscilatórios, né, eles não são apenas referentes ao som. Então, toda e qualquer perturbação que ela vai se propagar no meio, a gente pode chamar de oscilação, de ondas, né? E aí, pessoal, a gente estudou as ondas longitudinais e transversais, que isso se refere à direção de propagação. Então, se eu tenho uma determinada perturbação sendo produzida e as ondas que vão nessa mesma direção, a gente chama de ondas longitudinais. Então, o som, ele é uma onda longitudinal, ou seja, se eu estou falando nessa direção,
o som vai se propagar somente, ele vai nessa direção, certo? Por isso que fica mais fácil de ser ouvido assim, né? Agora, as ondas transversais são aquelas que a minha direção de propagação ela é perpendicular ao meio de produção, certo? Então, é como se ela fizesse isso aqui, ó. Lembra lá do carinha na corda de CrossFit, né? Então, aquilo é uma onda transversal. E na aula passada eu falei sobre a altura e a intensidade sonora. Então, em física, quando a gente está falando de altura do som, eu estou me referindo a sons graves e sons agudos, né? Lembra que eu mostrei para vocês o exemplo de duas músicas, né? Então, quando eu tenho um som grave, um som agudo, eu estou variando uma grandeza em física, né? E essa grandeza é a frequência. Quando eu tenho sons graves, né? Eu posso dizer que o som produzido é um som baixo, porque a minha frequência produzida é baixa. Quando eu tenho um som agudo, eu posso dizer que eu tenho um som alto, porque a frequência produzida ali por aquele som, ela é alta, certo? E a intensidade sonora, essa sim está relacionada ao volume que a gente chama, né? Então, quando eu vou lá e mexo no botão de volume da música que eu estou ouvindo, na verdade, eu estou aumentando a intensidade sonora e a intensidade sonora está relacionada à amplitude, à quantidade de energia que a onda sonora transporta, tá? Tudo isso foi o que a gente estudou aí entre agosto e setembro, né? Então, agora, o nosso tema dentro do terceiro bimestre, ele também vai mudar, né? Então, como eu disse para vocês, nós vamos investigar, então, a luz. Então, essa aula aqui é para a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá? Só que, pessoal, eu preciso da interação aí de vocês, né? Para a gente ir conversando e direcionando a aula. Alguém sabe me dizer o que é a luz? O som, eu acabei de falar que ele é uma onda mecânica. E a luz, que tipo de onda que ela é? Então, o que é a luz? Que tipo de onda é a luz? E aí, mecânica ou eletromagnética é a luz? Sim, é uma onda eletromagnética, porque ela não precisa de um meio para se propagar. Então, lembra que a gente falou? Por exemplo, no espaço, né, onde a gente tem o vácuo, que é a ausência de matéria, o som não se propagaria. Mas a luz, sim, ela é capaz de se propagar no vácuo, mesmo com a ausência de matéria, porque ela não precisa de um meio para se propagar, tá? Então, isso é a luz. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês olhassem ao redor de vocês agora e falassem para mim um exemplo. Ó, a gente vai por partes. Então, agora eu quero que vocês falem para mim exemplos de materiais que emitem luz, ou seja, que produz luz. Que tipo de material emite luz, produz? Lâmpada, muito bem, certo? Quais outros? Então, eu quero exemplos de materiais que emitem luz. Velas, lanternas, muito bem. Aí a gente não está falando, né, da maneira como elas produzem, porque uma lâmpada precisa de energia elétrica, né, para produzir, para emitir luz. Já uma vela não. Você tem a luz sendo produzida a partir de uma reação química que é a combustão, né? Embora sejam meios diferentes aí de emissão de luz, de fato, as duas produzem, né? Tá certo. O que mais pode emitir luz? Tudo bem, fogo, né, propriamente dito. O que mais produz luz, que emite luz, que está aí em volta de vocês agora, nesse momento? O sol, que deve estar entrando aí no quarto, na sala de vocês, com certeza. O que mais? Vale. O celular vale também, o próprio computador, né? Está emitindo luz aí, o celular, enfim. Tudo isso que a gente está cercado em volta, né? Então, esses
exemplos aí de fato estão corretos, né? Então, materiais que emitem luz que vocês me disseram. O sol, a lâmpada, uma vela, o fogo, o próprio celular, o computador, tá? Tudo isso são exemplos de materiais que emitem luz. Então, vocês percebam, emitir luz é o que a gente está falando de produzir luz, né? Na verdade, eu tenho ali um objeto, né, algum material que é capaz de produzir, então, essa onda eletromagnética. E aí, pessoal, eu quero que vocês falem para mim materiais que refletem a luz. O que vocês têm aí em volta, ou na casa de vocês, que pode ser considerado como objetos que refletem a luz? O que está refletindo luz? E aí, o que reflete a luz que a gente tem em casa? Espelho, vidros. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas até o óculos, né? Conforme eu estou me movimentando aqui, ó, eu estou de frente para uma janela e no meu próprio óculos vocês conseguem ver a luz refletida, tá? Tudo bem, tá? Então, a gente tem, de fato, aí alguns objetos que vai refletir. Ou seja, o que é refletir? A luz bate naquela superfície e vai me devolver a luz também, tá? Então, tá certo. As telas, de um modo geral, de TV, de celular, isso mesmo, meninas. Tá correto, tá? E agora eu quero exemplos de materiais que absorvem a luz. O que pode absorver luz? E aí? O que absorve? As roupas têm uma cor específica que absorve mais que as outras, né? Vocês sabem. A gente até sente, né? Janela, dependendo se for aquela janela com folha mesmo, né? Aquela sim absorve a luz. Agora o vidro não, né? O vidro, como vocês falaram, ele reflete ou retrata, que a gente vai ver depois. O que mais pode absorver luz? Cortinas absorvem. Existem até, digamos assim, alguns seres vivos que absorvem a luz para sobreviver. Quais são esses seres vivos que precisam da luz para sobreviver? Seres vivos, lembra que é qualquer forma de vida, né? As plantas, justamente. Então, as plantas, né, elas precisam absorver a luz para poder realizar o processo de fotossíntese, né, e se alimentar, vamos dizer assim, produzir energia para sua sobrevivência. Então, pessoal, a absorção de luz, ela ocorre por diversos materiais, né? Eu posso ter ali aquela janela, aquela parte metálica da janela, quando eu fecho ela, não deixa a luz entrar. Então, de fato, ela está sendo absorvida por aquele material, né? As nossas roupas absorvem a luz, as plantas, enfim. Tudo isso que não vai deixar a luz passar vai ser absorvida por ela, certo? E aí, pessoal, a luz, ela é considerada, então, uma onda eletromagnética e a luz, ela é estudada por um campo da física que se chama ótica, tá? Tem gente que fala óptica ou ótica propriamente dito, tá? Então, assim, ó, tudo que a gente falou sobre som está dentro da ondulatória, né? E a óptica, apesar da luz ser uma onda eletromagnética, ela é estudada por um campo específico da física, que é a óptica, certo?
Então, esse campo ele vai estudar a natureza da luz, ou seja, a gente vai investigar o que é de fato a luz e como que elas interagem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento das câmeras fotográficas. Eu até coloquei aqui alguma coisinha, vamos ver se vai dar tempo da gente falar hoje. A gente vai falar também sobre os espelhos, como que eles funcionam, né? Então, todo esse campo de atuação aí, ele é destinado para a óptica, certo? Então, como a gente estava dizendo, a luz ela é uma onda eletromagnética resultante da oscilação de campo elétrico e campo magnético, tá? Então, mais lá no fim do quarto trimestre, eu vou explicar o que isso significa, tá bom? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando o comportamento da luz, que aqui o E representa a oscilação do campo elétrico, o B representa a oscilação do campo magnético, tá? Por isso que a gente chama, então, a luz de onda eletromagnética, porque a gente tem a oscilação dos campos elétricos e magnéticos, né? Vocês estão vendo, ó, ela é uma onda transversal, né? Porque a gente tem a direção de propagação perpendicular à produção dela. E uma curiosidade sobre a luz é que ela tem uma velocidade muito alta, né, de propagação, né? Então, existe até uma teoria falando que nada no universo viaja numa velocidade superior à da luz, né? Que é o que a gente chama da constante C. Então, a velocidade da luz no vácuo, ou seja, a velocidade com que ela se propaga no vácuo é de 300.000 quilômetros por segundo. Então, imagina só, em um segundo, a onda que corresponde à luz, ela percorre uma distância de 300.000 quilômetros, tá? Então, a luz, ela é muito mais rápida que o som. É por isso que quando está tempo de chuva, você primeiro vê o relâmpago e só depois que você escuta ele, né? Um trovão. Então, a luz, ela viaja, né? Mais rápido do que o som, tá? A velocidade do som é 340.000 metros por segundo, tá? Da luz, eu tô falando de 300.000 quilômetros em um segundo, tá? Então, essa é a diferença aí. Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética com velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. E aí, pessoal, a gente tem um conjunto de ondas eletromagnéticas. Então, além da luz, existem outras ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, o conjunto delas é o que a gente chama de espectro eletromagnético, tá? Então, a gente tem um conjunto, como eu já tinha lá no comecinho, quando a gente começou a falar de ondulatório, eu falei para vocês, né? Então, toda e qualquer onda que não precisa de um meio de propagação, a gente chama de onda eletromagnética, e a gente tem outros exemplos além da luz, né? Como é o caso das ondas de rádio, micro-ondas, de infravermelho, a luz visível, né? Ultravioleta, raio-x, raio gama, tá? Tudo isso aqui a gente vai estudar com mais detalhes mais para frente, tá? Mas só para vocês saberem que aqui nós temos os exemplos, né, de ondas eletromagnéticas. E aí, pessoal, voltando então à introdução do estudo da luz, a gente vai falar um pouquinho sobre a óptica geométrica. Então, dentro da óptica, né, a gente fala sobre a luz. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre ela, que ela é uma onda eletromagnética. Então, a gente precisa agora estudar como que ela se propaga. E quem estuda, né, esses princípios é a óptica geométrica, certo? E aqui, pessoal, eu tenho duas definições para vocês. A primeira delas, o que são, né, raios de luz e feixes de luz. Então, os raios de luz, quando a gente vai estudar a direção de propagação deles, a gente precisa mostrar que a luz está sendo propagada, vamos dizer assim, né? A gente vai fazer desenhos simbolizando, então, esses raios de luz, como que a luz está sendo direcionada, tá?
Então, a gente vai, na verdade, produzir setinhas mesmo. Então, a gente representa a luz com essas flechinhas na direção, né, com que ela está sendo propagada, certo? Então, quando eu estou falando de óptica, o raio de luz vai ser representado por essas flechinhas, tá? Lembrando que a flechinha vai indicar qual é a direção que ela está propagando. E aí, pessoal, eu preciso também saber a maneira como que esses raios de luz vão se comportar, tá certo? E aí nós temos 3 tipos. Os raios de luz que vão se comportar de forma convergente, divergente e paralelo, tá? Paralelo, como o próprio nome já diz, então os raios de luz eles vão se propagar paralelamente uns aos outros, que é o que a gente tem aqui, tá vendo? Eles estão se propagando em linha reta aqui, na direção que está a minha flechinha, certo? E aí nós temos convergente e os raios, né, de luz que podem ser num feixe divergente. Então vamos lá. Como vocês sabem, né, que eu gosto de pensar na palavra para vocês entenderem o que significa cada um. Então, quando uma pessoa diverge de alguma coisa, né, significa que ela está discordando, certo? Então, se eu estou discutindo com você, a gente está divergindo, significa que a gente está discordando. Então, o que acontece? Os raios de luz, eles partem de um mesmo ponto, tá vendo que eu estou marcando aqui em vermelho, tá? E aí, depois, eles vão se separar. Então, eles estão juntos num determinado ponto e depois se separam, ou seja, eles se abrem. Isso são os feixes de luz divergentes, tá bom? Agora, aqui no convergente, ó, repara a direção da setinha. Todos os raios de luz estavam separados, vamos dizer assim, mas eles estão convergindo para um único ponto, ou seja, eles estão indo em direção a esse ponto em comum, tá? Então, vamos dizer assim, o convergente é quando esses raios de luz, eles vão se fechando até encontrar um ponto em comum. Já o divergente, não. A gente tem eles saindo e se abrindo para pontos diferentes, tá? Então, convergente vai em direção a um único ponto e divergente é como se esses raios de luz se abrissem, tá bom? Então, converge, se junta para um único ponto. E diverge, eles se abrem, tá certo? Para direções diferentes, tá bom? Então, essa é a diferença entre os feixes de luz convergente e divergente. E aí, pessoal, a gente tem também os meios de propagação da luz. Então, a luz ela pode se propagar dependendo do meio que a gente estiver ali considerando. Então, esses meios podem ser transparentes, tá? Percebam aqui o olhinho, ó. Então, pode ser um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. Então, essas flechinhas aqui, ó, mostra pra gente a direção. Então, imagina que eu tenho uma luz sendo propagada através de um meio transparente. Então, ela entra nesse meio transparente e eu consigo ver ela do outro lado na mesma direção, tá? Ou seja, eu não tive desvio da luz, né? Agora, um meio translúcido, eu tenho a luz entrando por esse meio e aí ela sofre desvios, né? E aí, a hora que eu vou enxergar essa luz, ela não está na mesma direção. Digamos que ela foi alterada. Então, a minha percepção ali é outra, né? E o meio opaco. O que aconteceu aqui? A luz entra nesse meio e eu não consigo ver. Então, é como se ele estivesse absorvendo, aliás, ele está absorvendo os raios de luz que está passando por ali, tá? Alguém consegue me dizer um exemplo de meio transparente? Tem exemplos para mim de meios transparentes de propagação de luz. Sora. Oi. O vidro seria?
o vidro seria. Então, a gente tem ali, ó, a luz passando por ele. Então, eu consigo ver exatamente, por exemplo, o vidro da minha janela que está de frente para mim, toda a luz que tem do lado externo, né, de certa forma, está chegando aqui, tá bom? A água, ela é um meio transparente, mas ela vai refratar. Aí sim você vai ter desvio, tá? Que depois a gente vai falar um pouquinho, né? Mas a gente consegue ver de fato, tá? Mas tem um pequeno desvio aí no meio do caminho. Então, um plástico desse aqui da garrafinha, tá? É um meio transparente. Então, eu até tinha pegado aqui a régua, né? A gente tem também esse meio transparente por onde a luz consegue passar, né? Sem sofrer desvio. E o meio translúcido? Será que vocês conseguem me dar algum exemplo? É como se fosse assim, é alguma coisa que a gente consegue ver através dele, mas não tem tanta nitidez porque os raios de luz foram desviados, foram alterados. E aí? Professora, ele tem um tipo de vidro que ele é meio onduladinho. Ele seria translúcido? Sim, Heloísa. Aquele qualquer, na verdade, tipo de vidro que não seja o transparente, né? A gente pode considerar como translúcido. Aqueles vidros do box de banheiro, sabe? Que ele é meio embaçadinho, porque a gente não consegue ver do outro lado. Então, é translúcido, tá? Aqui, ó, eu até tinha pego esse saquinho aqui, tá? Então, a gente consegue ver através desse saquinho também, mas não com tanta nitidez, né? Então, pessoal, qualquer material que eu vejo do outro lado, mas eu vejo meio embaçado, né? Eu não consigo distinguir exatamente as formas corretamente que eu vejo do outro lado. Então, a gente tem aí exemplos de meio translúcido. E o meio opaco? E o meio opaco? O que vocês... Ou será que nem aquelas portas de blindex que o vidro é feito mesmo por inteiro? Não falta, assim, claridade. Por exemplo, o vidro fumê, você está falando? Aquele lá, eu posso dizer que aquele meio é um meio translúcido também, né? Porque passa a claridade ali, mas nem tanto, é como se ele filtrasse um pouquinho, né? Da claridade que está passando ali. Então, seria um meio translúcido. Eu consigo ver com nitidez do outro lado, mas nem toda a luz que está incidindo sobre ele está indo para o ambiente, né? Então, ele pode ser considerado um meio translúcido. Transparente seria toda a claridade passando. Então, ele é translúcido, tá? E o meio opaco, gente? O que seria exemplo de meio opaco? Aquele que não deixa passar a luz. As portas, né? Desde que não sejam de vidro, né? Sim, de fato, é um meio opaco. Aquelas de metal, de madeira, são meios opacos. O que mais que está em volta de vocês aí que vocês podem falar que é um meio opaco? A parede. A parede, com certeza. Os móveis, sim, né? Um armário, um guarda-roupa, enfim. Então, porque o material é opaco, né? Então, a madeira é um meio opaco de uma forma geral. Então, tudo que você tiver de madeira não vai ter a passagem de luz. Então, vai ter, na verdade, a absorção, né? Então, galera, esses, então, são os meios de propagação da luz. E aí, a gente precisa entender como que, de fato, a luz propaga, tá? E aqui, nós faríamos, de novo, né, gente? Eu sei que às vezes eu falo sobre isso, né? Aqui nós teríamos uma atividade prática, né? Para fazer, se fosse em época presencial, a gente faria no laboratório, mas enfim, né? Que é uma câmara escura, tá? Eu coloquei 2 links aqui que são de um vídeo
de vídeos, né? Os dois são do Manual do Mundo, tá? E eu queria mostrar para vocês só um trechinho, para vocês verem como que funciona uma câmara escura, tá? Antes de falar de como a luz se propaga, a gente precisa entender como funciona uma câmara escura. E, na verdade, a câmara escura, ela foi a precursora da câmera fotográfica. Então, antes de ter uma câmera fotográfica, né, da maneira como a gente conhece, né, de registrar as imagens, nós tivemos aí a produção dessas câmaras escuras, porque foi assim que se estudou um pouco melhor como que a luz... Então, ó, esse mês aqui, eu fiz formulário Google novamente, vocês vão entrar e responder a atividade avaliativa, que inclusive a data de entrega é hoje, tá? Mas assim, se vocês fizerem até o fim dessa semana, a nota de vocês não vai ser prejudicada, tá? Então é só vocês entrarem no link que está lá no Google Class, vocês vão responder que nome, escolher a turma. Aqui, ó, é sobre a altura do som, né? Que eu falei aula passada, mas que eu também retomei hoje. Vocês vão escolher a alternativa correta. Aqui também vocês vão olhar para esse gráfico e assinalar a alternativa incorreta, tá? Aqui vocês vão responder propriamente dito, então tem que vir aqui escrever a resposta, tá bom? Vocês vão calcular um valor aqui, ó. E para calcular o valor é só usar comprimento, velocidade é igual, comprimento de onda vezes a frequência, tá? Aqui também é só responder a alternativa correta. E aqui também, olha para o gráfico e responde a questão, tá? E depois me envia. Gente, o formulário, se vocês tiverem dúvida conforme vocês estiverem fazendo, é só me chamar,